Essa semana promete! Boa noite a todas e todos, bem-vindos ao Esta Semana com Bernardo Investimentos, que começa a partir de amanhã. Na verdade, a partir daqui a 8 minutos já abrem os índices futuros nos Estados Unidos. Vamos lá, conversar um pouquinho o que vai ter de importante nessa semana, que vai afetar o seu dinheiro, os seus investimentos, que vale a pena a gente ficar de olho. Amanhã, começando aqui pelo Brasil, segunda-feira, toda segunda-feira, como você sabe, segunda-feira pensou em Boletim Focus, o compilado semanal do Banco Central que divulga as principais expectativas do mercado financeiro para taxa de juros, para dólar, Selic, que é taxa de juros, IPCA e câmbio. Então, falei dólar duas vezes, PIB, economia. Então, amanhã sai o novo relatório do Boletim Focus, o mercado acompanha bastante, porque ontem saíram notícias de uma piora da economia brasileira, na verdade não uma piora, mas de uma revisão das estimativas do governo federal para a economia brasileira. Então a queda pode ser maior do que antes estava sendo informado. Na terça-feira tem na verdade IPCA 15, que é considerado uma prévia da inflação. Já falei isso antes, mas vamos lá. A inflação, o índice oficial que é o IPCA, ele considera do dia 1 até o último dia do mês para entender qual foi a inflação naquele mês. O IPCA 15 ele pega do 16º dia do mês anterior até o 15º dia do próximo mês. Então hoje é dia 23 de agosto. Esse IPCA 15 que vai ser divulgado vai ser do dia 16 de julho de 2020 até o dia 15 de agosto de 2020, semana passada. Por isso que ele é importante para a gente acompanhar como está o movimento da inflação no Brasil. Então isso vai ser na terça-feira. As expectativas de especialistas ouvidos pela Bloomberg é de que haja uma leve desaceleração de 0,30% para 0,26% em agosto. Então, uma desaceleração da Selic, vamos lembrar que mostra um consumo menor por parte da população brasileira e pode abrir espaço para novas reduções da taxa Selic por parte do Copom nas próximas reuniões de 2020. Isso na terça-feira. Na quinta-feira, vai ser divulgada a taxa oficial do desemprego no Brasil pelo IBGE. Já saíram algumas notícias nos últimos dias do CAGED, um órgão do Ministério da Economia, apontando a criação de mais de 130 mil vagas em julho, mas o índice de desemprego do Brasil ele está por volta de 13%. Então a expectativa é que haja essa confirmação na quinta-feira pelo IBGE. Sim, estou resfriado, sim. Baita frio aqui em São Paulo, não é coronavírus. Chocoronga. Na sexta-feira é divulgado o IGPM de agosto, que é um outro índice de inflação, não é oficial do governo brasileiro, que usa o IPCA medido pelo IBGE, mas o IGPM ele é bem importante e vai ser divulgado na sexta-feira, desculpa. A expectativa é de aceleração para 2,57%. Então o IGPM por um lado tem acelerado, o IPCA por outro tem diminuído, ficando bastante estável depois da deflação que nós tivemos em maio de 2020. Essas são as datas principais da semana aqui no Brasil. Agora, o que não tem data para acontecer que é importante a gente analisar? Primeiro, relação entre presidente Bolsonaro e Poder Executivo e o Congresso Nacional. Semana passada teve toda aquela grande disputa, o embate do veto, que caiu no Senado, a Câmara reverteu e manteve o veto contra o reajuste dos salários dos servidores, de alguns servidores públicos no Brasil. Essa relação entre Congresso e Poder Executivo ficou um pouco desgastada. Ministro Paulinho Guedes, talvez seja convocado pelo Senado Federal para dar algumas explicações sobre falas de que os senadores teriam cometido um crime. Então, essa relação entre Poder Executivo e Congresso Nacional é sempre uma relação delicada e importante de a gente acompanhar. Continuam ainda nessa semana as preocupações com o teto fiscal, todas as discussões também da semana passada sobre a saúde financeira das contas públicas no Brasil vão continuar em destaque nessa semana. Então isso é muito importante. E também a própria agenda de reformas, principalmente da reforma tributária. Ver se a gente vai ter algum avanço relevante nessa semana com a reforma tributária. Último ponto aqui, no Brasil, continua a temporada de balanço, de resultados financeiros do último trimestre, segundo trimestre de 2020, o trimestre do coronavírus. Destaque nessa semana aqui, que vai de mais importante aqui divulgar seus resultados, IRB Brasil, todo mundo acompanha muito IRBR, EDP, Energias do Brasil, Edux
e Ser Educacional. Então, duas importantes aqui da área educacional, Edux e Ser Educacional, Cogna reportou na semana passada. Isso tudo aqui dentro do Brasil. Fora do Brasil, o que temos de importante? Amanhã tem convenção republicana que deve confirmar o nome de Donald Trump, atual presidente, como candidato republicano à reeleição. Isso é óbvio, porque o presidente ele sempre tem preferência à reeleição. Na semana passada, a convenção democrata confirmou Joe Biden como principal líder da oposição para disputar com o Trump. Então, amanhã temos isso. Na quinta-feira, muito importante, o presidente do Fed, do Federal Reserve, Banco Central Americano, o Jeremy Powell, ele vai discursar na Jackson Hole Conference. É uma conferência super importante, anual, que é um ambiente, é feito até por um Fed, um Banco Central regional dos Estados Unidos, é um ambiente em que o presidente do Fed americano, do Fed nacional, ele traz visões, desde a crise de 2008, é um ambiente em que ele traz visões sobre política monetária, sobre economia, mercado financeiro, etc. Então, vamos lá, quando o Powell fala alguma coisa, o mercado já para acompanhar, para saber o que ele vai falar, o que tem de importante ou de novidade. Agora, dentro dessa conferência, que ela é anualmente uma das conferências mais importantes nos Estados Unidos, isso vai trazer muito acompanhamento do mercado. Pode trazer muita coisa boa de valorização ou pode trazer preocupações e desvalorização, aumento das preocupações dos investidores. Na semana passada, com a ata da última reunião do Fed, você deve se lembrar, se você viu no resumo com o Bernardo, que o Fed está bem preocupado com a retomada da economia americana, do mercado de trabalho, dos empregos, né, dentro do mercado de trabalho, da saúde financeira dos bancos americanos e da saúde dos pequenos e médios negócios, pequenas e médias empresas. Então, essa fala aqui do Powell na quinta-feira é muito importante. Na quinta-feira também tem a segunda revisão, ou na verdade a revisão do PIB dos Estados Unidos para o segundo trimestre de 2020 e tem também a divulgação dos dados semanais de desemprego dos Estados Unidos, um dado também que o mercado acompanha semanalmente. Na semana passada teve um aumento inesperado de pedidos de auxílio-desemprego que não era observado nas últimas semanas. O que tem de importante que sem uma data fixa fora do Brasil? Primeiro, o TikTok entrou com ação judicial contra as medidas do Trump de banir a empresa e expulsar a empresa dos Estados Unidos. Primeiro ponto importante, lembrando que a Microsoft tem feito negociações com o TikTok, a Oracle, semana passada também diz estar interessada. Coronavírus voltou a acelerar forte na Europa. A Itália registrou ontem mais de 1.000 infectados em um dia só, e esse número não era tão alto desde maio desse ano. Então, o coronavírus tem voltado com força na Itália e na Europa. Itália, Espanha, França, Reino Unido, Coreia do Sul reportou aumento de coronavírus. Então, o coronavírus continua preocupando bastante, como preocupa há muito tempo, mas esses últimos aumentos têm preocupado. Argentina. Para quem não acompanhou a Argentina, o presidente determinou que alguns serviços são considerados essenciais e públicos, como internet, telefonia. Então a Argentina está passando por uma crise gigantesca, uma recessão econômica gigantesca e tomando algumas medidas complicadas para o ambiente de negócios, estatizando alguns serviços, algumas empresas. Uma coisa complicada, bem, enfim, polêmica. Não vou falar minha opinião aqui porque não quero muita briga no dia de hoje, no domingo. Vamos começar a semana paz e amor. Mas depois a gente fala um pouquinho de Argentina. Mas esse é um ponto importante para acompanhar. E o Dow Jones, que é um índice de ações super importante, né, nos Estados Unidos, ele está só 6% para bater o recorde histórico que bateu em fevereiro de 2020. Então vamos lembrar que o S&P 500 bateu o recorde histórico na semana passada, Nasdaq já bateu um monte de recorde histórico nos últimos meses, Dow Jones, que é junto com o Nasdaq e S&P forma o grupo dos índices mais importantes dos Estados Unidos, ainda não bateu. Tem uma expectativa para que bata nessa semana, vamos acompanhar. Tá bom? Esse, então, é o panorama, os assuntos mais importantes para você acompanhar nessa semana no Brasil e nos Estados Unidos. Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou a entender o que tem de importante nessa semana, por favor, compartilha com as outras pessoas. Manda o link, se você estiver no Instagram, clica no aviãozinho, deixa seu like. Se você estiver no YouTube, pega o link, compartilha e se inscreve no meu canal aí no YouTube, que você me ajuda muito. Obrigado, um abraço, bom fim de domingo e até amanhã. Tchau!